Heróis, bem-vindos! Eu sou Bella, esse é o Bien Enigma e hoje vamos falar da sua jornada. Como a gente conta uma história? Quem a gente escolhe para ser os nossos heróis? Essas são algumas das perguntas que o campo da narratologia tenta responder. É um campo muito interessante que a gente nem sempre tem acesso, mas um conceito criado por esse ramo da ciência, que ficou muito famoso no mundo todo, é o monomito, também conhecido como a jornada de herói ou o herói de mil faces. O conceito foi proposto por esses nomes, embora ele já tivesse sido debatido antes por Joseph Campbell em 1949, no seu livro A Hero with a Thousand Faces ou O Herói de Mil Faces. A estrutura contaria com 3 grandes partes da jornada, elas divididas em 17 partes menores, pelas quais todos os heróis passariam. Seriam essas partes: a partida, a iniciação e o retorno. Eu acho importante dizer que essa teoria já foi muito debatida pela falta de dados conclusivos e que a teoria do Joseph Campbell já foi atualizada e algumas pessoas consideram ela desatualizada. Isso é um debate de dentro da área que você pode ter acesso uma vez que você conheça o conceito principal. Como eu sempre falo, eu acho interessante que a gente conheça esses conceitos, mais uma vez, não como uma prisão, não como a única maneira de contar uma história, mas como possíveis caminhos para quando fica difícil seguir em frente, quando você não sabe qual é o papel dos elementos dentro da sua história, porque, como eu falei, existem estudos sobre como nós contamos histórias, por que contamos histórias, quem são os nossos heróis, e esses estudos podem ajudar você na hora de construir uma narrativa heróica. Eu vou tentar me ater às 3 grandes partes principais, sem focar nas partes menores para esse vídeo, porque eles estão ficando muito maiores do que eu inicialmente planejei. Esse conceito é bem conhecido, você pode encontrar outras coisas na internet sobre ele. Como sempre, eu vou deixar alguns vídeos na nossa playlist mágica e alguns links para o que eu uso de base para fazer esses vídeos. A primeira grande parte se chama a partida. É o que diz respeito ao inciting incident, ou o incidente incitante. É esse incidente que vai colocar em movimento toda a narrativa. Com esse incidente, normalmente acontece o call to action, ou o chamado à ação. Por causa do incidente incitante, através de um mentor ou não, o herói vai sentir a necessidade de passar por uma transformação para resolver um problema. Pode haver um momento de recusa, o Campbell diz que sempre vai haver, antes que se passe ao ponto de não retorno, the point of no return. Pro Harry Potter, por exemplo, é o Expresso de Hogwarts. Para o Percy Jackson é perder a mãe quando ele chega ao acampamento Meio-Sangue. Para Katniss Everdeen é quando ela entra no trem em direção à capital. Aquele é o ponto em que o mundo original, o mundo em que esse herói sempre conheceu, tá distante dele e ele tá em direção a coisas novas que efetivamente vão causar transformação nele. Isso inicia a segunda parte, que é a iniciação. A iniciação é a grande parte do livro. É onde você vai ter as provações e as tentações que vão se colocar no caminho entre o seu herói e o objetivo dele. É nesse momento que o herói vai encontrar o seu mentor e os seus ajudantes. Todas essas provações e tentações vão levar o seu herói até o abismo, até o fundo do poço, onde ele vai ter a revelação dessa transformação que ele necessitava para atingir o seu objetivo. É aí que a gente entra no endgame, que é uma palavra também utilizada dentro da escrita e que foi popularizada pelo filme da Marvel, Avengers Endgame. E essa palavra significa as últimas jogadas dentro de um jogo de estratégia. Esse clímax, o ponto mais baixo do herói, é o que vai mudar ele para sempre. Aqui, nesse momento mais baixo, ele morre e retorna como algo diferente. É a entrada na Caverna do Smaug, é a batalha por Narnia sem a presença do Aslan, entre outras coisas. Depois disso, nada será o mesmo, nem pro herói, nem pro problema que ele tá tentando resolver. Eu acho importante falar que a narrativa da jornada do herói é circular, então depois de todas as provações e dessa transformação, há uma chamada do herói de volta pro seu mundo original. O Campbell vai descrever uma recusa de retorno ao mundo original, assim como houve uma recusa da passagem pro mundo novo. Mas dessa vez o herói sente que ele não pode se encaixar mais no local de onde ele veio. Ainda assim, ele decide cruzar o ponto de retorno e aos poucos ele aprende a ser um mestre de 2 mundos, aprendendo então a viver em liberdade sem ter o destino terrível pesando sobre ele,
com todas as coisas que ele aprendeu durante seu caminho. Como eu disse, essa estrutura mais básica das básicas das básicas. Existem 17 passos divididos nessas 3 categorias que só o Campbell descreve. Existem mais vários teóricos que vão descrever o monomito de uma forma diferente ou de possíveis formas diferentes. Eu acho que vale muito a pena pesquisar esse tipo de coisa quando você tem personagens, mas você não necessariamente tem uma história e você quer fórmulas fáceis de colocar eles em movimento. E novamente, você pode fazer essa estrutura o mais flexível que você quiser. Isso aqui é, a partir do momento que as histórias estão prontas, essas pessoas têm acesso a essas histórias e forjam essas teorias. Isso não quer dizer que isso seja uma teoria, você deve escrever assim. Mas você pode conhecer a ferramenta e escrever dessa maneira. Tome um shot toda vez que eu falar aqui, tudo que eu falar aqui você pode usar como ferramenta, mas não é uma verdade absoluta. Bom, gente, é isso que eu tinha pra vocês hoje. Muito obrigada por assistir. Esse foi mais um vídeo da segunda semana do Veda, que é o Video Everyday April. Todos os dias durante o mês de abril eu tô postando um vídeo novo sobre um conceito de escrita traduzido do inglês, às vezes são alguns que a gente conhece um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, você tá animado pra ver o que vem mais pra frente, você pode, por favor, se inscrever no canal. Ativa o sininho pra você saber quando saírem os vídeos novos. Se o YouTube ainda assim não te notificar, os vídeos estão saindo todas as noites, às 8 horas da noite. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, fica à vontade pra deixar nos comentários. Se você gostou de mim, quer saber o que eu escrevo, quer conhecer meu trabalho, você pode me seguir no Twitter, @BiniEnigmaBR, e no Instagram, mesmo @. É isso que eu tinha pra vocês hoje. Muito obrigada por assistir, eu vejo vocês amanhã e tchau!